Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui para mais uma aulinha, né? Eu espero que todos estejam bem, espero que estejam conseguindo acompanhar aí é, a, a nossa forma de aula online, as nossas correções. Espero que tenha sido bem fácil aí para vocês, né? Quero dizer mais uma vez que eu estou à disposição de todos para tirar dúvidas, que vocês possam me procurar se não estiverem entendendo, se estiverem achando que está muito rápido o conteúdo, se estiverem achando que a forma que está sendo passada não está legal. Tá? É só falar comigo que nós vamos dar um jeito, nós vamos procurar aí chegar num denominador comum, tá bom? Chegar em algo que fique fácil para todo mundo. Né? Eu sei que tem sido bem complicado estudar em casa, estudar dessa forma online, né? Mas talvez foi a forma que a escola, assim como nós professores, conseguimos de chegar, de transmitir o conteúdo para vocês, tá bom? Sempre lembrá-los para assinar a lista de presença que consta aqui na descrição do vídeo, não deixem de assiná-la. Ela é importante para nós podermos aí computar a participação de vocês, tá? Caso permaneçam dúvidas nesse vídeo, vocês podem colocar nos comentários que eu respondo todas elas, tá bom? Ou eu respondo pelo comentário, ou eu reúno todas as dúvidas e respondo depois em uma live para vocês que eu farei, tá bom? Vocês estão vendo aí que nós mudamos um pouco o nosso modelo, né? Acho que está bem legal agora a interação dos professores com os alunos. Eu olhei que agora eu gravo esses vídeos aqui no terraço de casa. Acabou de bater um passarinho ali na janela. Mas acho que está tudo bem com ele. Bom, vamos lá então, vamos começar, né? Eu vou fazer a proposta agora da correção das páginas 123 e 127, tá? Lembrando que nós estamos estudando aí sobre a população brasileira, né? Já falei com vocês um bocado de coisas sobre a população, de quantos são os brasileiros. Estou pegando o livro aqui, nós vimos um pouquinho sobre pirâmide etária, não é isso? Vimos sobre o envelhecimento da população brasileira, taxa de natalidade, expectativa de vida, taxa de mortalidade. Isso nós estamos falando algumas aulas aí. Né? Vimos sobre o IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística, de Geografia e Estatística, né? Que é quem faz o censo, ou seja, que contabiliza, que vai saber ali os dados sobre a população brasileira, ok? Então esse exercício das 123 e 127, ela vai trazer um pouquinho sobre o censo e um pouquinho aí sobre um outro dado do censo, que é a questão da cor e da raça da população, tá? Vai ser uma análise que nós vamos fazer aqui de gráficos e alguma coisa, tá? Vamos ver então como acontece a correção dessa atividade. População do Brasil, vamos embora. Deixa eu passar aqui. Legal. Então eu coloquei a pergunta aqui primeiro, vou discutir rapidamente com vocês e no outro slide eu coloco a resposta, né, como eu fiz no último, para ficar legal o entendimento. Estou posicionando só aqui a minha caneta aqui para poder escrever a resposta para vocês. Tá? Então, na página 123, ele vai trazer um textinho que fala o que os dados do censo demográfico revelam. Né? O que os números, o que aqueles índices que o IBGE vai medir através do censo, o que eles vão trazer, o que eles vão revelar para a gente, para os estudos. Tá? É isso que o texto vai tratar, um texto pequenininho, bem fácil de ler, vocês viram aí. E a primeira pergunta que nós temos lá é: qual é a importância, veja bem, qual é a importância do censo demográfico? Então, qual que é a importância de se medir os dados, se conhecer a população de um local, de um território, de um determinado país, tá bom? Então, quando eu penso nesses aspectos, as informações que são levantadas pelo censo, né? Então, as informações que são levantadas pelo censo, elas constituem ali dados, elas são importantes formas de informação para orientar, olha aqui, ó,
orientar, depois eu vou colocar a resposta melhor para vocês aqui, para orientar, tá? O planejamento de políticas públicas, tá bom? As políticas aí daquilo que se faz necessário às populações. Então, ela vai orientar políticas, eu vou colocar a resposta para vocês, públicas, tá? Então, quando eu vou orientar as políticas públicas, né, eu preciso saber o quê? Os dados de uma população, tá? Eu preciso saber os dados de uma população através do censo para orientar as minhas políticas públicas. Então, daí vem a importância da realização do censo demográfico. Vou colocar essa resposta para vocês logo, logo. Mas deu para entender? Pensem no Brasil como um todo, né? O Brasil é um país muito grande, né? Um país muito extenso. Será que a população que vive lá na região amazônica, né? Ela tem as mesmas necessidades que uma população que hoje está no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Não é. Então, através do conhecimento da população, ou seja, dos estudos da população de cada local, eu consigo orientar, né? O governo consegue orientar o quê? Políticas públicas. E essas políticas públicas vão trazer uma ideia aí, vão trazer aquilo que se faz necessário para cada uma dessas populações. Ok? Então, ela atende à necessidade das populações. Tá? Olha aí nesse surto que nós estamos vivendo hoje, né, do coronavírus, nesse surto da Covid-19, percebam como que o que é necessário para um estado, o que é necessário para uma região, não é necessariamente para outra, né? Minas Gerais aqui, por exemplo, nós conseguimos bem, através das políticas públicas que foram adotadas aqui, né, minimizar o impacto desse vírus, né, minimizar o impacto dessa doença. Em compensação, em outros estados, a mesma política que foi adotada em Minas Gerais aqui não deu certo em outros estados. Eles tiveram que procurar outra forma de resolver isso. E, sobretudo, procura-se outras formas de resolver isso através das políticas públicas que vieram de uma orientação principalmente ou sobretudo do censo demográfico. Legal? Vamos ver a questão 2. Quais dados são levantados na entrevista do censo? Então, quando o censo passa na nossa casa, né, quando o censo aí, ele passa nos pesquisando ou verificando sobre os aspectos da população, quais são os dados que eles costumam perguntar? Quais são as coisas que eles costumam olhar na casa das pessoas? Então, o censo ele vai olhar ali, geralmente, o número de habitantes que tem ali, tá? Naquela casa, ele vai lá na sua casa, por exemplo, o recenseador, o cara do IBGE, fala: quantas pessoas moram aqui? Moram 4 pessoas. Legal. Dessas 4 pessoas, né, qual que é a idade de cada uma? Uma tem 35, a outra tem 40, 12 e 10 anos, por exemplo. Legal. Qual que é a escolaridade de cada um? Esse aqui tem ensino superior. Esse aqui também tem ensino superior. Esse aqui está estudando, está no 6º ano. E esse aqui está no 4º ano ainda, estudando. Olha, bacana. Então, tá vendo o número, tá vendo os dados que o censo vai pegar? Então, ele vai ver o número de pessoas que vivem naquela casa, ele vai perguntar a idade, ele vai perguntar a escolaridade, ele vai perguntar, legal, qual que é a religião de vocês? Todos aqui são católicos, todos aqui são da igreja evangélica. Qual que é a cor que você se declara? Qual é a raça que você se declara? Qual é o estado civil de todas as pessoas que estão naquela casa? Ou seja, né, quantos são solteiros, viúvos, quantos são casados dentro daquela casa, tá bom? Vai perguntar assim, qual que é a renda das pessoas dessa casa? Quanto que ganha cada um que mora na casa, tá bom? Entre outras perguntas, tá? Relação de parentesco, todo mundo que mora nessa casa aqui, o que? São parentes? Não, são amigos? Esse tipo de coisa que o
IBGE aqui no Brasil vai perguntar no censo, tá bom? Esses são os dados que eles vão perguntar quando aparecem nas nossas casas aí, tá? Este ano vai ter, né? Até então. Vamos ver. Olha então como que ficam as respostas aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Olha lá. Qual é a importância da realização do censo demográfico? Então, as informações levantadas... Puxar minha fotinho para cá, meu vídeo. As informações levantadas pelo censo constituem dados importantes que orientarão o planejamento de políticas públicas para atender às necessidades da população, que foi o que eu disse para vocês, né? Então, o censo é importante porque ele vai orientar o governo o que é preciso fazer para aquele determinado local. Legal? Deixa eu puxar aqui também, se vocês precisarem copiar. Vamos ver, eu estou sem meu óculos, né? Acho que não estou enxergando quase nada aqui. Olha a questão 2, que já responde também. Quais dados são levantados na entrevista do censo? Então, os dados, olha lá, coloquei como exemplo. Cadê minha canetinha? Cadê minha canetinha? Está aqui em cima. Olha lá, o número de habitantes, né? Quantas pessoas tem numa residência. A idade dessas pessoas, a escolaridade, a religião, qual que é a cor, qual a raça, o estado civil, a renda, a relação de parentesco, tá bom? Então, tem muitas mais perguntas, tá? O IBGE, as perguntas são muito diversas, tá? Não é só isso, não. Eu coloquei só um exemplo aqui. Eles vão perguntar quantas geladeiras tem na sua casa, quantos televisores, quantos computadores, se tem acesso à internet, se tem celular na casa, quantos celulares. Ou seja, eles vão fazer um estudo de fato da população. Não é que eles estão querendo cuidar da nossa vida, mas eles querem o quê? Organizar dados para criar políticas públicas, tá bom? Para o governo ter uma forma melhor aí de nos atender. Tudo bem? Deu para entender? Então, se for preciso, você dá um pause aí, se você não conseguiu responder certo, e pode transcrever essas questões aí para o seu caderninho, tá bom? E na página 127, que eu vou passar agora, vamos lá, mais uma, ele vai trazer, eu copiei só o gráfico, né? Ele vai trazer um textinho sobre o Brasil em cor e em raça. Então, tá falando sobre a cor, né? A raça das pessoas no Brasil ali. E ele vai, nessa questão em si, opa, já até rabisquei aqui, ele vai pedir uma análise desse gráfico aqui. É bem simples, tá? Essa questão para a gente poder fazer. É só nós analisarmos o gráfico aqui como um todo. Percebam que eu só fiz um recorte, né, do que está no livro de vocês. Tá bom? É a mesma coisa que vocês estão vendo aí no livro. Tá ok? Então vamos lá na questão 1. O que as cores seguintes indicam no gráfico? Escrevam. Então vamos ver. Essa cor azulzinha, o que ela está indicando no gráfico aqui? O que vocês acham que é? Então, olha lá, quando eu analiso a cor azul no meu gráfico, olha aqui, ó, tem uma legenda. Ficou fácil agora. Ó. Ela está analisando o quê? Os dados. Esse eu vou escrever. Vai ficar feinho, mas dá para entender. Os dados de 2000. Do ano 2000. Então, isso aqui está mostrando os dados do ano 2000. E o que essa cor aqui, esse é um verde, né? Um verde mais claro aqui, né? Está indicando no nosso gráfico os dados de 2010. Ok? Então, olha como que essa questão 1 do gráfico era fácil. Bastava eu lembrar aqui de um conceito muito simples da geografia, que é o que? A legenda. Tá bom? Então, olha lá. Aqui eu sei que é o ano 2000. E aqui eu sei que é o ano 2010. 2000, 2010 e assim por diante. Ok? Então, legal. Dá pra gente fazer uma boa análise desse gráfico aí. Tá? Porque a legenda já nos ajudou muito aí. Deu para responder essa questão 1? É fácil, né? Vamos ver mais coisas aqui. Olha lá a questão 2. Mais uma vez. Agora eu vou passar minha imagem para o outro lado aqui, ó. De novo. Estou andando no vídeo. Vamos ver aqui. Qual era o percentual das pessoas que se declararam pardas? Então, quantos por cento do total da população ali
né? Se autodeclararam, lembre-se que no censo você declara a sua cor, você declara a sua raça, tá bom? Ninguém mais pode falar qual é a sua cor. Você se declara. Se você se declarar amarelo, o recenseador lá do IBGE ele vai colocar amarelo. Se você se declarar branco, ele vai colocar branco. Somente você pode declarar a sua raça ou cor aí. Então, olha só. Qual era o percentual das pessoas que se autodeclaram pardas em 2000? Então, o pardo está aqui, ó. Olha o pardo aqui. No ano 2000, que é o azul, né? Nós já vimos. Quantas pessoas se autodeclararam pardas? Então, aqui, ó, se eu olhar lá, 38,5%. 38,5% no ano 2000 se declararam pardos. Agora, olha que interessante. Em 2010, que nós sabemos que é o verdinho aqui, quantas pessoas se declararam pardas? 43,1%. Interessante como que em uma década, né, são 10 anos aí, 2000 e 2010, a população de pardos aumentou. Ó, antes eram 38,5%, passou para 43,5%. Ok? Dá para entender? Engraçado, né? Como que a gente vai analisando aqui, as pessoas vão tendo um melhor conhecimento ou um autoconhecimento sobre a sua cor, sobre a raça da qual pertencem. Olha aqui, só uma análise aqui no gráfico. No ano 2000, a população branca, olha, era de 53%. E em 2010, olha, ela vem diminuindo. Assim como aqueles que se declaram pretos, olha só, 6,2%, né, passou para 7,6%. Os amarelos também eles aumentaram, os pardos aumentaram, os indígenas permaneceram a mesma coisa e aqueles que se autodeclaram, né, a cor zerou. Todos agora, praticamente, né, em 2010, se declaram de alguma cor ou raça. Né? E todas nós tivemos aí um ligeiro aumento, né? Um substancial aumento aí. Somente na cor branca aqui, ou na raça, né? Branca, nós tivemos uma diminuição aqui. Interessante, né? Como que a população brasileira vem se comportando. Vamos ver a última questãozinha, questão 3 agora. Também analisando o gráfico lá. Qual era o percentual das pessoas que se autodeclararam brancas em 2000? Olha aqui, então mais uma vez eu vou analisar o gráfico. 2000, eu sei que é o azul. 2010, eu sei que é o verde. Esse aqui é o branco, né? Eu sei dessas cores aqui representam os anos por causa da legenda que nós já falamos. Né? Então, olha lá. No ano 2000, mas esse aqui ficou feio. No ano 2000, quantas pessoas se autodeclararam brancas? 53,7%. Onde que eu achei isso aqui? Olha lá. E, deixa eu pegar uma borracha aqui, porque eu acabei escrevendo em cima de onde não devia, né? Beleza. Então, e quantas pessoas se autodeclararam ali, ó, brancas em 2010? Olha lá. 47,7%. Facinho? Então, pessoal, essa foi a correção da página 123 e 127. Fico à disposição de vocês para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Coloquem no comentário aí que depois eu respondo tudo ao vivo. Tchau para vocês. Até a próxima.